Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula para a gente dar sequência para o nosso curso de Química Inorgânica, né? Vocês já devem ter visto que no Moodle a gente tem duas videoaulas que são revisão do que a gente trabalhou em sala. Nas duas primeiras aulas a gente abordou uma revisão sobre os ácidos, né? Uma das 4 funções químicas inorgânicas. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as bases, tá? Os últimos vídeos que eu fiz eu achei que ficaram muito longos, então eu vou tentar jogar um pouco mais rápido aqui hoje com a aula das bases. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. Então, da mesma forma que os ácidos eram classificados como substâncias que tinham sabor azedo, as bases eram classificadas como substâncias com sabor adstringente. Sabor adstringente é aquele sabor, aquela sensação que a gente tem quando come banana verde. Deixa aquela sensação de amarrar a boca. Esse é o sabor adstringente. Outra coisa característica das bases, especialmente de bases fortes, é a sensação escorregadia quando em contato com a pele. Essa sensação escorregadia vem de uma reação que ocorre entre a base e os lipídios, a gordura da pele, que é uma reação de saponificação. Reação de saponificação são reações características pela produção de sabão. Então, o que ocorre quando uma base, especialmente uma base forte, entra em contato com a pele, é justamente isso. A gordurinha da sua pele está virando sabão. Quem nunca sentiu essa sensação não está perdendo muita coisa, tá? Então, evitem tocar diretamente bases, especialmente bases fortes, direto com a mão, tá? Procurem usar sempre luvas e material de proteção a manipular esse tipo de substâncias. Então, nós vimos algumas definições cientificamente mais formais para os ácidos e nós vamos ver essas teorias também para as bases, que foram postuladas pelos mesmos cientistas que nós vimos na aula passada, né? Então, a primeira teoria que deu uma definição mais formal para as bases foi a teoria de Arrhenius. O Arrhenius é esse químico sueco que foi prêmio Nobel em 1903, prêmio Nobel em Química, que disse o seguinte: as bases se dissociam em água liberando íons OH-, né? Ânions hidroxila. Então, essa liberação de íons hidroxila pode ser representada pelas seguintes reações químicas aqui, como, por exemplo, a dissociação do hidróxido de sódio em Na+ e OH-, e a reação de dissociação de hidróxido de cálcio em cálcio 2+ e 2OH-. Tá? Para o nosso curso de Química Inorgânica, a teoria de Arrhenius, que diz que uma base se dissocia em meio aquoso liberando OH-, tá show. Ela resolve tudo para a gente. Mas existem outras teorias que são mais complementares, mais completas e que vão ser importantes para o futuro. Tá? Então, no futuro, a gente vai retomar essas teorias, mas vamos só comentar brevemente sobre elas. A primeira dessas teorias é a teoria de Bronsted e Lowry, proposta em 1923, que diz que as bases são receptores de prótons. Essa teoria tem esse nome composto porque ela foi proposta por esses dois químicos simultaneamente, cada um trabalhando no seu canto. Johannes Bronsted, um químico dinamarquês, e o Thomas Lowry, um químico britânico. Então, ela diz que as bases são receptores de prótons. Vamos tentar entender, vamos relembrar o que eu quero dizer com próton nesse contexto de ácido e base. Próton, o que é, gente? O próton é uma partícula subatômica que fica no núcleo dos átomos. Então, vamos pensar no átomo, no elemento químico mais simples que a gente tem, o hidrogênio. O hidrogênio ele é composto por um próton no núcleo, próton, a partícula de carga positiva, e um único elétron na eletrosfera. Tá? Quando a gente ioniza o átomo de hidrogênio, a gente está fazendo o quê? A gente está pirulitando com esse elétron daqui. Sobra o quê? Sobra um único próton. Então, quando eu falo de próton no contexto de ácido e base, é o mesmo que eu falar em H+, em um hidrogênio que foi ionizado. Tá? Então, próton é igual a H+. Então, pela teoria de Bronsted e Lowry, as bases são receptores de prótons. E nós temos também uma terceira teoria, ainda mais completa, que é a teoria de Lewis, proposta por esse químico dos Estados Unidos, que diz que as bases são capazes de compartilhar um par de elétrons. Tá certo? Mas como eu falei no comecinho, a teoria de Arrhenius, que diz que base libera íons OH-, tá maravilha para a gente e resolve os nossos problemas. As bases podem ser classificadas de acordo com a quantidade de íons OH-, de íon hidroxila, que uma única molécula de base libera. Então, nós temos monobases ou polibases,
certo? As bases também podem ser classificadas de acordo com o grau de dissociação, em bases fortes ou bases fracas. O que são essas classificações? Vamos entender melhor. De acordo com a quantidade de íons OH- e íons hidroxila liberados. Então, uma monobase é uma base que libera uma única hidroxila. Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio. Elas podem liberar um único OH-. Dentro das polibases, que liberam mais de uma hidroxila, nós temos as dibases, que liberam 2 íons OH-. Exemplos: hidróxido de cálcio, hidróxido de zinco, hidróxido de magnésio. Tribases liberam 3 OH-, hidróxido de ferro 3, hidróxido de alumínio, hidróxido de cobalto 3. Nós temos também até tetrabases que liberam 4 OH-, mas não compensa comentar agora. E quando eu falo do grau de dissociação? O grau de dissociação, então, ele se refere justamente à facilidade com que uma base se dissocia, libera OH- em meio aquoso. Tá? E o que é o grau de dissociação? Da mesma forma como a gente viu para os ácidos, o grau de dissociação é a porcentagem de moléculas que foi dissociada, que sofreu dissociação, considerando o total de moléculas presente nessa solução. Então, o grau de dissociação ele é dado justamente numa relação entre a quantidade de moléculas que se dissociou, que liberou OH-, dividido pelo total de moléculas de base em solução. Tudo isso multiplicado por 100 para esse valor ser dado em porcentagem. Tá? Então, as bases fortes, mais de 50% de suas moléculas se dissociam, as bases moderadas de 5% até 50% e as bases fracas 5%. Esse grau de dissociação para as bases ele é um pouquinho diferente do grau de ionização para os ácidos. Na verdade, o princípio é o mesmo, mas o que acontece, gente? Para a gente saber o quanto que uma base se dissocia, da mesma forma que para a gente saber o quanto que um ácido se dissocia, a gente precisa do equilíbrio químico. E isso a gente vai ver em análise química qualitativa ou físico-química, tá certo? Não entra aqui em química inorgânica agora. Mas o que eu quero salientar aqui de diferença entre ácidos e bases? Normalmente os ácidos fracos, eles se ionizam parcialmente, só uma pequena porção dos ácidos se ionizam, mas a outra parte dos ácidos continua em solução. Para as bases, a grande maioria das bases fracas, elas se dissociam pouco porque elas são pouco solúveis. Então, na verdade, aqui esse cálculo de grau de dissociação, ele vai valer para as bases que são solúveis, porém fracas. Tá? E isso acontece com a minoria dos hidróxidos. A grande maioria dos hidróxidos de metais são bases fracas porque são pouco solúveis. Tá? Então, justamente por serem pouco solúveis, eles não se dissolvem em água, portanto não se dissociam, diferentemente dos ácidos fracos, que se dissolvem na água, mas não necessariamente se ionizam, certo? Então, para simplificar, como é que a gente representa a dissociação de uma base forte? O que é uma base forte? Uma base forte se dissocia por completo. Então, a gente representa a dissociação de uma base forte com uma flechinha num único sentido. Tá certo? Como a gente fazia para os ácidos fortes, uma flechinha num único sentido. Já uma base fraca, que não se dissocia por completo, aí a gente precisa representar o símbolo do equilíbrio químico, que é uma flechinha que vai e uma outra flechinha que volta. Então, igual para os ácidos. Quando se dissocia por completo, uma única flechinha indicando que tudo vai estar na forma ionizada. Quando for uma base fraca, símbolo do equilíbrio químico, representação do equilíbrio químico. Flechinha que vai e uma flechinha que volta. Beleza, mas como é que a gente prevê pela fórmula molecular de uma base se ela é forte ou se ela é fraca? Então, para as bases é muito simples, gente. A gente vai considerar que todos os hidróxidos de metais alcalinos e o hidróxido de cálcio são bases fortes. Tá?
Só uma observação, gente. Vocês podem encontrar por aí que o hidróxido de cálcio é uma base moderada ou até mesmo fraca. E realmente o hidróxido de cálcio ele é uma base pouco solúvel, o que acaba acarretando naquele problema que eu comentei lá atrás, que as bases, a maioria das bases são fracas porque elas têm baixa solubilidade e acaba sendo o caso do hidróxido de cálcio, mas a gente vai considerar ele como sendo uma base forte para a gente ter uma maior variedade nos exercícios, tá? Para a gente poder ter uma dibase, uma base que libera 2 íons OH-, forte, a gente vai considerar o hidróxido de cálcio como sendo uma base forte, beleza? Valeu! Tá? E quem são os metais alcalinos mesmo? Os metais alcalinos são esse grupo da tabela periódica, aqui essa família que está logo abaixo do hidrogênio. E o cálcio é esse camaradinho aqui, tá? Então, todo o restante, os hidróxidos dos demais metais, são bases fracas. E a nomenclatura das bases? A regra de nomenclatura das bases é muito simples. Hidróxido de o nome do cátion. O cátion que compõe essa base, tá? Então, nós temos dois tipos de cátions. Nós temos os cátions que têm o NOx fixo. A gente falou em NOx na última aula sobre os ácidos, né? Então o NOx vai ser a carguinha do cátion, tá? Para os metais alcalinos vão ter sempre NOx fixo, que é +1, tá? Quando a gente tem um cátion cujo NOx é fixo, o nome desse cátion é o nome do próprio elemento químico. Então, o cátion sódio, que é o Na+, ele chama sódio. O cátion cálcio, Ca2+, que é um metal alcalino terroso, os metais alcalinos terrosos também apresentam NOx fixo, sempre carga +2, esses caras vão ter o cátion com o mesmo nome do metal. Então, cátion cálcio, Ca2+, chama cálcio. Magnésio, Mg2+, chama magnésio. Outros cátions que apresentam NOx fixo, a prata, sempre +1, alumínio, sempre 3+, zinco, sempre 2+. E no caso dos hidróxidos que possuem um cátion que tem o NOx variável, a atual regra da IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry, ou União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela diz que o nome desses cátions de NOx variável é igual ao nome do elemento químico, seguido pela quantidade de cargas positivas que esse cátion tem, escrito em algarismo romano entre parênteses. Então, vamos ver alguns exemplos. O cátion ferro 3+, ele chama ferro 3, tá? Com 3 em algarismo romano entre parênteses. Cátion ferro 2, ferro 2, com 2 entre parênteses. Cobre+, cobre 1 com 1 em romano entre parênteses. Cobre 2+, cobre 2 com 2 entre parênteses. Beleza, vocês devem ter aceitado tudo que eu falei até agora, mas talvez estejam se questionando por que acontece de alguns elementos químicos apresentarem cátions com valências, com cargas diferentes e outros não. Vamos identificar aqui primeiro os elementos que possuem NOx fixo, que a gente comentou lá atrás. Então, os metais alcalinos terrosos, os alcalinos terrosos, prata, zinco e alumínio. Para a gente entender por que alguns cátions possuem NOx variáveis, a gente vai ter que lembrar do diagrama de Pauli. Vocês lembram isso daí? Fazer as distribuições dos elétrons nos subníveis de energia. Vocês lembram disso, gente? Diagrama de Pauli. O que o diagrama de Pauli nos diz? O diagrama de Pauli nos diz justamente onde que os elétrons se acomodam, em quais subníveis. Eu não gosto muito desse termo subníveis, tá? A gente vai falar orbitais. Em quais desses orbitais os elétrons vão se acomodar. A tabela periódica ela é um negócio maravilhoso porque ela agrupa os elementos químicos justamente em decorrência de características, como o próprio nome diz, são periódicas, se repetem periodicamente. Isso não acontece por acaso. Isso acontece por quê? Porque a distribuição eletrônica dos elementos no mesmo grupo, na mesma coluna vertical da tabela periódica aqui, ela é muito semelhante. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauli, aqui a gente vai preenchendo os orbitais seguindo uma sequência, que é essa sequência dita pelas setinhas do diagrama. Então, a gente vai ver que os elementos
alcalinos, aqui eles vão ter sempre como último elétron um elétron no subnível, no orbital S. Para os alcalinos terrosos também vão ser 2 elétrons, só que terminando aqui no subnível S também. Para essa turminha do lado de cá, nós vamos ter a distribuição eletrônica sempre terminando num orbital P. Então aqui vai ter um elétron no orbital P, 2, 3, 4, 5, 6. O orbital P consegue acomodar até 6 elétrons. Não é à toa que esses dois grupos da tabela periódica aqui são chamados de elementos representativos, tá? Quando a gente vai para os metais de transição, que é aquele bololô da tabela periódica aqui, a gente tem sempre a distribuição eletrônica desses elementos encerrada nos subníveis, nos orbitais D. Os orbitais D, gente, eles podem acomodar até 10 elétrons, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes para vocês aqui, mas justamente pelo tamanho desses orbitais, esses elementos eles conseguem atingir estabilidade de formas diferentes, eles são mais versáteis. Por isso que a gente consegue ter o mesmo elemento químico, por exemplo, o ferro 2 ou o ferro 3, eles conseguem atingir uma estabilidade de formas diferentes. Se a gente for para os lantanídeos e os actinídeos, que são esses caras aqui embaixo, eles terminam a distribuição eletrônica nos orbitais F, que podem acomodar até 14 elétrons. Eles são ainda mais diferentes, tá? Uma curiosidade, os lantanídeos e os actinídeos, eles não estão fora da tabela periódica, tá, gente? Eles são representados aqui na parte de baixo, porque senão a tabela periódica ficaria muito grande. Olha como ficaria a tabela com esses caras inseridos na posição correta. Seria uma tabelona muito mais comprida, tá? Então a gente acaba tirando essas duas linhas aqui e coloca abaixo só para deixar a tabela periódica mais enxuta, tá certo? Mas então é por isso que a maioria dos metais de transição apresentam os cátions com NOx variável, tá joia? Então, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, NOx fixo. Prata, zinco e alumínio também apresentam NOx fixo. Esse outro canto da tabela periódica, que são os ametais ou semimetais, eles já não tendem a formar bases, tá? Então as bases são compostos normalmente formados por hidróxidos de metais, tá? E os metais são essa turma toda da tabela periódica para o lado de cá, beleza? Mas como nem tudo são flores, a gente tem uma regra antiga para a nomenclatura dos cátions de NOx variável que ainda é bastante usual, tá? O cátion de maior NOx, ele vai apresentar um nome que é composto por uma variação ali do próprio elemento, normalmente na forma em latim, mais o sufixo ico. O cátion de menor NOx vai ter um nome ali, uma raiz do nome, composta pelo nome do elemento, normalmente em latim, mais o sufixo oso. Então, para o ferro, nós temos ferro 3+, e ferro 2+. O 3+ é o de maior NOx, vai se chamar férrico. Ferro 2+, menor NOx, ferroso. Cobre, nós temos cobre 2+ e cobre mais. Cobre 2+, é o maior NOx, cúprico. Cobre mais, cuproso. Estanho, nós temos estanho 4+ e o estanho 2+. 4+, estânico. 2+, estanoso. Ouro, nós temos ouro 3+ e o ouro mais. Ouro 3+, maior NOx, áurico. Ouro mais 1, auroso. Chumbo, chumbo 4+ e chumbo 2+. Chumbo 4+, plúmbico. Chumbo 2+, plumboso. Lembrando que a raiz do nome do cátion nessa regra antiga leva em consideração o nome em latim. O chumbo, por exemplo, é plumbo, por isso que o símbolo do chumbo é Pb. Para o cobalto, cobalto 3+, cobáltico, cobalto 2+, cobaltoso, níquel 3+, niquélico, níquel 2+, niqueloso. Esses são alguns exemplos de cátions mais comuns, tá certo? Então vamos para alguns exemplos. Vamos tentar dar o nome dessas bases seguindo as duas regrinhas quando possível. Tá? Para isso, uma tabelinha periódica para ajudar a nossa vida. Então, com a tabela periódica, a gente consegue saber onde que esses metais estão dentro da tabela periódica e se eles vão ter NOx variável ou NOx fixo.
Então o sódio é o mais manjado, né, gente? O metal alcalino é sempre mais um, NOx fixo, hidróxido de sódio. Potássio também é um metal alcalino, então hidróxido de potássio. O bário, BaOH2. O bário onde é que está? O bário está aqui embaixo, é um metal alcalino terroso. Alcalino terroso sempre NOx 2+, NOx fixo, então hidróxido de bário. E o ferro? O ferro já é um metal de transição, então o ferro pode ter mais de um NOx possível. Então, como é que a gente faz para saber que ferro é esse, gente? É só a gente olhar quantas hidroxilas essa base tem. Essa base tem 3 hidroxilas. A carga de cada uma dessas hidroxilas é menos. Então, como a gente tem 3 hidroxilas, a gente tem 3 cargas negativas aqui. Significa que esse ferro é carga 3+. Então, essa base é o hidróxido de ferro 3. 3 escrito com numerais romanos entre parênteses. Ou hidróxido férrico, de acordo com a regrinha antiga, ainda é muito usada. Tá? ZnOH2, o zinco. O zinco é um metal de transição, mas ele entra nos NOx fixos. Tá? A gente vai ter sempre o zinco como zinco 2+. Então, se ele é NOx fixo, o ZnOH2 é hidróxido de zinco. NiOH3. Opa, olha só, o níquel é o que? O níquel é um metal de transição. Então, o níquel vai ser hidróxido de níquel 3, porque a carga dele é 3+, 3 escrito entre parênteses. Ou hidróxido niquélico. A prata é um metal de transição também, mas a prata é uma outra exceção que apresenta sempre NOx mais 1. Então, esse cara aqui é o hidróxido de prata. Chumbo é um metal de transição. Se é um metal de transição, ele apresenta NOx variável. Então, esse cara aqui, o PbOH2, é o hidróxido de chumbo 2. 2 escrito em numeral romano entre parênteses. Ou hidróxido plumboso. Beleza, gente? É tranquilo, mas a gente precisa praticar, a gente precisa pegar ali quem são os caras que sempre tem NOx fixo, os caras que têm NOx variável, quais costumam ser as cargas possíveis para esses cátions que apresentam NOx variável. Tá? Vamos fazer uma listinha de exercício, vamos pegar os exercícios do caderno e vamos praticar. Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, como eu falei lá atrás, vocês têm bastante material no caderno. E se vocês quiserem procurar outras coisas, vocês vão encontrar material de sobra na internet. Tá? Quem quiser procurar por alguma referência um pouco mais formal, entrem no Swap, vocês vão ver ali em links importantes, Biblioteca Pearson. Se vocês entrarem na Biblioteca Pearson, vocês vão ter acesso a uma porrada de livros digitais. Tá? Então, pode escrever ali Química Geral que vocês vão encontrar vários e vários livros que tratam dessa conversa aí de ácidos e bases e vão poder estudar bastante por conta. Beleza? Eu fico por aqui, um forte abraço e cuidem-se. Tchau!